De onde vem o caráter de moralidade e altruísmo do Deus indicado no livro dos Espíritos, já que Javé não possui esses atributos? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. É, é mesmo. Porque ela é de difícil resolução. Se nós entendermos o caráter que o nosso irmão Paulo Henrique está falando, como sendo. O sânscrito tem uma expressão chamada anjavan, que significa integridade de caráter, de modo tal que a pulsação do ser que repousa nesse tipo de caráter expressa, e eu uso isso no Metalma, que são os cursos que a gente dá. Os protocolos, existem protocolos mentais, existem protocolos conscienciais. Diabos é um protocolo mental. Você escuta o som de um piano, no outro dia você vê alguém tocando piano, no outro dia você se vê diante de um piano. Tudo isso são arquivos que você vai controlando, vai colecionando, que vai se juntando numa certa área sináptica do seu cérebro, e um belo dia você sente vontade de tocar piano. Se você sentiu vontade é porque aqueles arquivos já estão funcionando como algoritmo, e se você começa a tocar piano, você começa a criar protocolos musculares, mentais, e de tanto você tocar, você termina criando um talento. E mesmo quando esse corpo morre, tudo isso está estruturado no cérebro, no seu genoma, mas como o espírito escaneia essas duas codificações para ele, quando ele vai criar um novo corpo, o novo corpo já nasce com esses protocolos, e aí essa criança, a primeira vez que vê um piano, ela já abre as mãos, já vai sentindo. Então, assim, as coisas funcionam desse jeito. O espírito coleciona protocolos mentais em relação àquilo que Patanjali, nos Sutras e Yoga, chama de vrits, que são as expressões da mente chamadas cita, mas isso é outra coisa. Mas tudo que sai da mente de um ser humano, entre aspas, é porque há protocolos nele funcionando, no seu cérebro, no seu genoma, que expressam aquilo. E o eu humano, ao estar no comando disso, apenas executa isso que sente. Só que caráter é muito mais que isso. São protocolos definidores de processos. E isso é um mistério, realmente, até para a espiritualidade, porque a turma do paraíso, eles são tão puros, tão puros, tão puros, tão belos, tão, que não precisam ter, entre aspas, caráter, porque são perfeitos. Só que a expressão perfeito aí não envolve nada do caos. É uma perfeição que serve para lá, mas que não sabe trabalhar com caos. E é bom nós humanos irmos nos acostumando com essa possibilidade de análise. Não que isso tenha que ser assumido como crença ou verdade, que essa situação é correta, não. As gerações futuras vão ter que lidar com isso melhor. Mas, como a gente pensa que no céu a perfeição é total e a perfeição inclui tudo, eu estou só dizendo que talvez não seja assim. É bom a gente se acostumar a refletir sobre isso de uma forma mais madura. Mas se todo mundo é extrema pureza, a gente pode imaginar pela lógica humana que não há necessidade de caráter para você agir de forma íntegra, porque se só tem puro, você não sente a necessidade de nada. Tudo meio que imperioso, ou seja, a perfeição não é democrática. Se você é criado perfeito, você tem que agir de forma perfeita. Não precisa de caráter para ver como agir diante de uma situação. Já está pronto o protocolo da perfeição, você acha? No caos não é assim. No caos, você convive com tudo que não presta e ainda assim você consegue produzir coisas maravilhosas. Então é preciso ter caráter para nortear as opções do seu psiquismo no sentido de ir ou não, de se expressar ou não nesse ou naquele sentido.
Então, assim, não há, de pronto, reconhecimento fácil de espíritos lúcidos sobre quem seria ou de onde seria essa fonte, já que ela não existe pronta assim no paraíso. Quando dessa criação infeliz, o caos que surgiu, o caráter não veio junto, ele foi forjado. Como eu disse, tempos difíceis forjam humanos fortes. Então eu penso que em algum momento dessa história, e também é muito interessante, para concluir minhas palavras, que nós humanos admitamos a possibilidade de que essa integridade de caráter anjavã, isso não existia antes, né? Mas passou a existir na hibridagem e com a emergência do ser humano para a vida. Seres híbridos e humanos, muito provavelmente, lidando com caos, optaram por não ser igual ao caos e, aqui sim, criaram uma força de integridade pessoal, uma pulsação com um padrão de preocupação com a dignidade que, entre aspas, os levou a criar uma integridade de alinhamento de caráter e parece que isso é novo.